Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o solstício de inverno aqui no Hemisfério Sul. Ele acontece dia 21 de junho e é considerado o dia onde tem a noite mais longa. Ou seja, a partir desse dia, a cada dia a noite será um pouquinho mais curta. Então é uma data onde, desde tempos imemoriais, se fazem rituais marcando esse momento, do tamanho da importância que ele tem para, por exemplo, a produção agrícola, ou tudo o que acontece em relação aos povos que a gente conhece de originários, né? Eles têm a vida, ela é conectada, ela é guiada por esses momentos de rituais conectados com a vida, com essa teia da vida que está o tempo todo se revelando e num movimento dinâmico, proliferando-se enquanto vida, né, gerando-se mais vida. E dentro dessa geração de vida existe o ciclo da morte, vida, E muitos dizem que esse momento do solstício também tem a ver com isso, com morte, renascimento, que é um simbolismo, né? São muitos textos esotéricos e místicos falando desse momento, da importância dele e de como você pode, a partir de técnicas, acender velas, enfim, fazer meditações, várias coisas que são como se fossem técnicas para que você viva esse momento da maneira mais produtiva e promissora possível para a sua vida. E muitas ideias, né, de como lidar com esse momento, o que fazer nesse momento, muitas técnicas místicas esotéricas. Eu já fiz alguns desses rituais, eu não acho nada de errado, porém, como que a gente se prepara, o que significa eu estar diante de um fenômeno natural e eu só me colocar para fazer essa experiência no dia do ritual em si. Ou seja, será que eu estou realmente conectada com o que está acontecendo ao meu redor, com esses dias que antecedem essa noite, essa grande noite? Se eu estou percebendo, por exemplo, que as árvores ao redor da minha casa, elas realmente estão ficando mais secas, que as folhas já caíram todas, que eu estou conectada com essa necessidade do meu corpo de se recolher, de não querer muito se expandir. Será que realmente eu estou percebendo isso? Porque para mim, a astrologia não é um conhecimento teórico. Eu não posso aprender ela num livro. Eu realmente preciso fazer uma experiência com a vida que eu vivo. Porque o significado da astrologia, o sentido do que é a astrologia, é justamente essa conexão entre tudo o que acontece dentro e fora, entre eu e o cosmos, entre eu e o planeta Terra, a natureza, as plantas, as águas, as cachoeiras. Como que eu consigo visualizar essa conexão que está o tempo inteiro, constantemente, fazendo parte da nossa existência? Então, entender a astrologia de maneira racional, ela não vira para mim uma espécie de falatório. E eu gostaria hoje de trazer para vocês qual que é essa perspectiva que a gente chama de astrologia da escuta, onde eu posso fazer um outro tipo de conexão com esse conhecimento, um outro tipo de reflexão com esse conhecimento que é milenar, certo? A gente entende, por mais que eu possa falar eu acredito, eu não acredito em astrologia, acho que não importa muito, porque ela é um conhecimento que existe desde a época da Babilônia. Esses dias eu estava no meu quintal e percebi que quando as folhas caem das árvores, eu percebi, lógico que teoricamente na escola a gente aprende essas coisas, mas é muito diferente quando você conecta com o conhecimento na sua experiência de vida. E eu percebi só assim, intuitivamente, sentindo, observando, que quando chega as árvores do meu quintal, elas perdem todas as folhas, elas ficam só com os galhos, é a possibilidade de o sol adentrar e me aquecer. Mesmo que em poucas horas do dia, porque o sol fica muito mais frágil, né, muito mais fraco, né, a intensidade dos raios solares, também pela distância, que é uma das coisas que acontece no solstício de inverno, o hemisfério sul, nesse momento, estará mais longe do céu, no seu ponto mais longe, então tem uma distância maior dessa fonte de luz, dessa fonte solar, e me deu essa perspectiva de quando as árvores estão peladas, há uma possibilidade maior da entrada de luz no meu terreno. E isso me faz eu sentir mais próxima desse calorzinho, que é o que a gente busca nessa época.
Então, para além dos rituais, para além de acender vela, para além de fazer, não que isso não seja legal, isso é muito bacana, eu gosto, mas eu não posso fazer isso de uma maneira apenas utilitária, né? Eu quero dizer, como que eu consigo perceber o inverno chegando na minha vida a partir de tudo que está acontecendo ao redor, das flores que só reflorescem nessa época, da natureza ficando mais seca, do corpo, da minha pele ficando mais seca, do meu corpo pedindo certos tipos de alimentos diferentes do que acontece no verão. Quer dizer, como que eu estou nessa conexão com a vida? Porque a astrologia, ela é um estudo dessa conexão, da conexão entre tudo que existe, dessa enorme rede, infinita rede, que tudo se liga, tudo que está aqui está conectado de alguma forma, diria por fios invisíveis. E ela nasce desse estudo, né, de como a gente olha para isso e estabelece algumas relações, algumas reflexões, desde lá dos primórdios, onde a astrologia começou, ela começou daí, das pessoas começarem a ver que acontecem coisas em relação ao céu, às estrelas, às constelações, ao sol, à noite, ao dia, que reverberam de alguma maneira algo aqui ao meu lado, na minha micro vida, no meu microespaço, nas minhas plantações, enfim, no meu humor, no meu dia a dia. A astrologia, ela nasce dessa percepção da conexão mesmo. Ela é a própria conexão. Por isso, eu não acredito que a gente possa estudar astrologia nos livros, de uma maneira teórica. Senão ela pode ficar um blá blá blá, um pouco chato, um pouco racional demais. Então eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre essa natureza da conexão mesmo, né? Qual é a sua conexão com a vida? Com essa teia da vida que está o tempo inteiro acontecendo dentro de você, muito próximo, ao redor, nem que seja pela janela de um apartamento. Como que eu observo os ventos voando, né, o sol batendo? Eu fico pensando muito sobre isso, sobre como que eu consigo perceber a conexão em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer situação. Claro que é mais fácil quando eu estou pisando numa terra, perto de uma cachoeira, sim, mas ela está o tempo inteiro, essa conexão existe o tempo todo. E isso me leva a compreender melhor quando eu vou olhar para um sistema astrológico. E aí a gente chega num outro problema que a gente percebe no solstício de inverno, que é o seguinte: a astrologia, a maioria dos astrólogos no Brasil utilizam-se da astrologia ocidental, que também é chamada de zodíaco tropical, aonde ela foi feita a partir de uma experiência lá na Babilônia, na cultura helenística. Então os 12 signos zodíacos, aquelas constelações onde falam sobre os signos de Câncer, de Leão, de Virgem, ela é uma cultura que vem desses povos, ou seja, no hemisfério norte. Então quando a gente pensa em solstício de inverno aqui no sul, lá no norte está acontecendo o solstício de verão. Ou seja, os signos que se iniciam no dia 21 de junho e depois em julho, depois em agosto, até setembro, são os signos de Câncer, Leão e Virgem. Então, a natureza desses signos, elas são, na verdade, signos solares, signos que têm a ver com o verão. Então, pensar eles aqui no hemisfério sul, se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode incorrer em certas analogias complicadas, né? Então, eu fico me perguntando quando eu penso sobre isso. Então, quer dizer que está errado? Eu não posso fazer essa astrologia aqui no hemisfério sul? Também não. Eu não veria por aí. Eu continuo utilizando esse sistema, pois é o sistema que eu aprendi a astrologia, e a astrologia é um conhecimento muito difícil e complexo. A gente precisa de muito estudo e ir com muita calma, no sentido de fazer uma experiência com todas as camadas que existem, né, nesse conhecimento. Ele é um conhecimento empírico, ele não é um conhecimento naturalmente racional e classificatório, embora muitas vezes a astrologia, os horóscopos que nós vemos, a gente cai aí numa espécie de abstração, certo? E a gente fica assim, meio achando que muitas pessoas falam, eu não acredito, não faz muito sentido. De fato,
Quando a gente olha dessa forma, se a gente olhar dessa forma segmentada, como se a vida fosse categorizada em signos, em saúde, beleza, dinheiro, seria um pouco complicado, né? Não faz muito sentido, porque nossa vida ela é algo integrado. Mais uma vez, tem uma conexão entre as coisas. Então, para mim, a astrologia ela vem de uma meditação, de uma contemplação desse sistema que foi criado. Agora, pensando nesse sistema aqui no Hemisfério Sul, quando eu falo que eu uso um sistema que é do Hemisfério Norte, aqui no Sul, eu consigo pensar em duas coisas. Veja se vocês concordam ou se não concordam, por favor comentem. Eu vou adorar responder vocês e começar essa conversa. Eu consigo pensar em duas coisas. Primeiro, que de fato eu faço parte de um povo que foi colonizado e colonizador ao mesmo tempo. Quer dizer, eu nasci nessa terra, porém, meus antepassados vieram de outra terra. E imprimiram nesse local uma cultura ocidental eurocêntrica. Então os valores que a gente tem aqui, do pensamento, o modo de pensar, tem muito mais a ver com o que está lá na Europa. Então eu ganho essa dimensão, essa perspectiva de que o modo meu de pensar vem de lá, eu herdo esse modo de pensar que tem a ver com a Europa. Então é mais difícil de eu compreender muitas vezes as culturas que tem aqui, que são raízes, que têm raízes aqui no Hemisfério Sul da América. E aí me parece uma segunda questão, que hoje, finalmente, a gente pode começar a escutar o que esses povos têm para dizer sobre esse conhecimento astrológico. Porque todos os povos originários tinham uma cosmovisão, né? Uma maneira de olhar o seu céu a partir do que estava acontecendo na sua vida cotidiana. Agora, eles têm outra relação com as constelações. Então, enquanto no Hemisfério Norte eu olho o leão, o caranguejo que simboliza câncer, eu vejo símbolos, o rabo do escorpião, eles aqui vão encontrar outras coisas. Etnias brasileiras, por exemplo, veem a jiboia nas constelações. Nós temos também nos povos andinos a chacana, que simboliza um cruzeiro do sul, mas também tem a ideia das escadas, e que eles falam sobre o templo, sobre o escuro. É uma cosmovisão muito interessante, que se vocês quiserem, a gente pode um dia trazer uma pessoa aqui para falar sobre isso, porque eu também não sou desse povo, então eu não me atrevo a estar falando sobre eles, porém, como uma apaixonada por essa visão, né, integrada e conectada da vida, eu realmente gosto de ouvir para poder dialogar e aprender com essas outras maneiras de pensar. Então eu estabeleço aqui uma relação, um diálogo com outros modos de pensamento, com outros modos de fazer, de vivenciar essa experiência da vida que é tão única. Quer dizer, como que eu estabeleço uma conexão com o chão que eu piso? E como que eu estabeleço, então a gente pode pensar por que a gente parou de olhar o nosso quintal para compreender as estrelas? Né, o quintal, ou o que está mais perto de você em relação a isso, um parque, porque foi assim que a astrologia nasceu. Então, como que eu reconecto, ou como que eu resgato de alguma maneira, talvez, essa experiência, e aí sim eu posso pensar sobre a astrologia num sistema muito mais complexo, que foi o que fizeram e que eu usufruo hoje. Eu tenho que admitir que tudo que criaram dentro dessa visão da astrologia ocidental é interessante e me ajuda a me guiar e a dar sentido para as pequenas coisas da minha vida. A questão é como não fazer com que isso vire um conhecimento teórico apenas e que eu realmente faça uma observação de corpo presente, que eu esteja aqui viva, atenta, de olhos abertos, contemplando o que acontece ao meu redor. Isso para mim é fazer astrologia. E se vocês quiserem saber mais sobre isso ou conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem um link aqui abaixo. Muito obrigada e até a próxima.